Sim, o meu nome é Robert, sou da Alemanha. Então, eu fiz o meu bacharelado e mestrado aqui em Aachen, na EBTH Aachen. Bacharelado foi na engenharia mecânica e o meu mestrado depois foi na engenharia de automação, com especialização na área de controle, especialmente controle modelo preditivo. E depois do meu mestrado, eu fiz uma estágio na Universidade Federal de Santa Catarina com o professor Jean Berkenbrock. Ele está aqui hoje também. Muito obrigado, professor, pelo tempo lá. Foi muito, muito legal. E depois do meu mestrado, eu agora estou fazendo um doutorado aqui na Alemanha, na EBTH também, no Instituto de Controle Automático. Então, eu tenho muito interesse em fazer colaborações acadêmicas com o Brasil. Então, isso é uma boa chance para fazer exatamente isso. A minha pesquisa está focando na área de controle modelo preditivo, e especialmente a integração dos modelos de aprendizagem de máquina no contexto de Model Predictive Control, então, controle modelo preditivo. A minha tese final do mestrado foi na área de ajuste de parâmetros de controladores. Isso também é uma coisa que pode ser interessante também no futuro. Então, esse projeto, nós estamos falando sobre estruturas altas, ou edifícios altos, e temos duas tendências nessa parte. Temos uma tendência das emissões globais de CO2, que está crescendo nos últimos 60 anos. Isso também é um pouquinho problemático, né? No futuro, nós não queremos emitir muito CO2, mas também número de edifícios altos. Então, nesse caso, eu sou contra de edifícios com alturas mais de 200 metros, nesse caso. E esse número está crescendo por cada ano. Nós tem muita necessidade desses prédios, especialmente em cidades grandes, por exemplo, São Paulo tem bastantes, Santos também, outras grandes cidades no Brasil. Então, essas duas tendências significam que nós precisamos de edifícios altos, muitos desses, e nós queremos utilizar menos cimento quando nós estamos construindo eles. Mas isso significa que essas estruturas vão ter mais problemas com distúrbios sísmicos e também eólicos. E com esses dois, nós precisamos mais de sistemas de amortecedores. E isso é o sujeito do projeto que foi pagado por DFG, então Deutsche Forschungsgemeinschaft. Muito obrigado para eles nesse ponto. Então, como nós podemos fazer isso? Para pesquisar isso, esse tipo de edifícios altos, eu não posso construir uma desses no meu instituto e depois tentar, então, isso vai acontecer quando eu tenho um terremoto. Isso não é realístico, então vamos fazer o início como uma simulação. Nesse caso, tenho uma estrutura lá para você. Esse foi publicado em 2004 pelo autor Autori. Ele fez 3 prédios lá. Foi construído por a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, lá tem também terremotos e distúrbios sísmicos. Então,
também foi parte dessa construção, construção desses prédios. Por cada andar, eu uso um modelo não linear para descrever a posição e a velocidade de cada andar. Então, esse andar pode se movimentar independente do outro, mas resultar em forças. Essas forças eu chamo aqui como Fx. Aqui eu também tenho esses parâmetros do modelo, e lá na direita nós podemos ver o que vai acontecer quando nós temos um terremoto. Nesse caso, eu tenho dados aqui do terremoto Hachinohe, que foi em 1995, eu acho, e foi muito destrutivo. Então, eu não quero viver em um prédio que fez essa coisa aqui, então nós precisamos de amortecedores para diminuir esse efeito. Tem bastantes diferentes formas de amortecedores na engenharia civil. No meu projeto vai ser um tipo que se chama amortecedor semiativo de coluna de líquido ajustado. Então, temos basicamente um grande volume de líquido, nesse caso água, que pode se movimentar por um lado ou por outro, e essa movimentação vai criar uma força que vai diminuir o efeito de vibrações no prédio. Mas o volume dentro desse amortecedor vai influenciar que tamanho vai ser essa força do amortecedor. E também temos aqui uma válvula que eu posso atuar para efetuar como essa vibração do líquido vai funcionar. Então, nesse caso, nós também temos uma configuração experimental no meu laboratório e podemos testar esse amortecedor em uma versão mais pequena. Mas vai ser a mesma princípio que nós vamos usar no prédio alto. Então, podemos formular uma lista de desejos que nós queremos na mala fechada. Mala fechada aqui significa que nós estamos usando esse controlador que eu quero desenvolver com esse amortecedor e também com o edifício. Então, nós queremos que a mala fechada esteja estável. Primeira coisa. E com distúrbios tipo de terremoto e ventos. Esses dois. E podemos fazer simulações e provar que o meu controlador vai funcionar. Também, nós queremos detectar alterações na dinâmica de edifício. Isso é importante porque quando prédio é mais velho, ele vai se movimentar de uma maneira diferente, similar dos humanos, né? Edifício alto vai se movimentar bem diferente muitos anos depois da construção. Também uma coisa que nós podemos considerar é, por exemplo, quantas pessoas são no prédio. Durante o dia, vai ter mais pessoas, então mais massa no prédio e as vibrações, as modas do prédio vai ser diferente. E nós queremos fazer isso com um modelo do prédio estatístico. E com isso nós podemos calcular segurança e margens de segurança estatísticas. E, então, para o controlador, eu vou utilizar um Dual Learning Model Predictive Controller. E para estimar os estados do prédio, eu posso usar esse Extended Kalman Filter aqui. Esses dois eu não vou falar muito mais,
hoje, mas porque é complicado, e também o projeto ainda está começando e preciso fazer. Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o modelo estatístico de edifícios. Então, vamos lá. Isso vai precisar um pouquinho mais de matemática, mas vamos lá. Então, eu posso construir um modelo dessa edifício alto, porque vai se movimentar com essa equação diferencial que eu introduzi mais antes. E com isso nós podemos construir o nosso vetor de estados, aqui se chama X, e podemos construir esse modelo de estado. Com esse vetor X, nós podemos medir, nós temos mediamentos também da nossa simulação ou do nosso prédio real, e esses dados nós podemos colocar em uma matriz grande que eu vou chamar de snapshot matrix. E para processar isso, nós vamos usar uma técnica que se chama Truncated Singular Value Composition. Essa decomposição das valores singular, eu acho. Não tenho certeza que isso é a tradução certa, mas vai dar certo. Essa transformação vai resultar em modos da oscilação desse prédio. Então, se nós temos todas essas modas dessa oscilação do prédio, e vamos adicionar eles, nós vamos receber toda a oscilação desse prédio. Mas, se nós estamos usando todas as modas, não tenho muito menos estados, e esse modelo vai ser muito, muito grande. Eu não quero fazer isso. Então, eu só vou usar os primeiros 6 modas das minhas oscilações do prédio, e vou chamar isso de V tilde aqui. Com essa transformação, eu posso construir um novo variável de estado aqui, que eu vou chamar de Z, e também eu posso transformar isso por essa nova equação diferencial. Então, quantas modas nós precisamos? Aqui eu tenho um plot que vai dizer o erro que eu tenho em comparação do meu modelo reduzido com esses números de modos aqui. Então, eu vejo aqui os meus dados não linear. Eu preciso de mais ou menos 6 modos para ter um modelo mais ou menos bom. Então, na direita, nós podemos ver o que vai acontecer se eu só uso esses 6 modos em comparação com os meus dados originais. No início, isso funciona mais ou menos bem, mas com muito mais tempo da simulação, o meu modelo reduzido não funciona tão bom. Então, preciso de corrigir esse modelo. Isso eu posso fazer como um modelo de aprendizagem de máquina, se chama Gaussian Process Regression. Então, é regressão gaussiana. E porque eu tenho essas modas que são ortogonal, são independentes dos outros, eu posso só corrigir uma desses, independente dos outros. Isso é bem legal, porque é muito mais fácil de pôr esse sistema de GPR. Então, se eu fiz isso, eu posso ver esse sistema de Corrected GPR Model, que é muito mais similar do modelo não linear. E também porque é um modelo estatístico, eu posso
diretamente calcular a incerteza, e esse é o mean. Não sei exatamente em português. E isso é um modelo estatístico do meu prédio, que é mais ou menos eficiente para computar. Então, próximos passos. O que nós queremos fazer nesse projeto? Eu quero construir método de propagar os meus estados no futuro e também propagar a incerteza do meu sistema. Tem diferentes formas para fazer isso. Por exemplo, tem técnicas que eu posso aplicar do Extended Kalman Filter, também tem Uncentered Kalman Filter, tem várias outras coisas, mas eu preciso dar uma olhada que vai funcionar. Bom, também, agora eu estou usando a Singular Value Decomposition para computar essas modos do prédio. Isso não é exatamente correto. Se eu quero fazer de uma maneira muito boa, eu vou usar uma abordagem de Partial Differential Equations para calcular esses modos do prédio corretamente. Então, depois eu posso corrigir com os meus modelos de GPR. E também aproveitar os últimos dias de verão na Alemanha. E também tem um bom tempo. Muito obrigado pela atenção. E se você tem dúvidas, perguntas,